Irmãos e irmãs, homilia para o terceiro domingo da Quaresma, neste 7 de março de 2021, o Evangelho de João 2, 13 a 25. A purificação do templo. Fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo. Deus não é um Deus vendedor de milagres. No caminho da Quaresma, a Igreja quer nos preparar ao longo dos 40 dias para o momento do assassinato, da morte de Jesus e para vivermos a sua ressurreição. Mas por que mesmo Jesus foi assassinado? Vamos procurar a resposta agora, não seguindo o Evangelho de Marcos, como vimos fazendo, mas seguindo por alguns domingos o Evangelho de São João. O Evangelho de hoje quer nos dar essa resposta sobre o motivo do assassinato de Jesus. Porque toda a religião judaica, ela girava em torno de duas instituições fundamentais: a lei de Deus, primeira leitura do livro do Êxodo, e o Templo de Jerusalém, o Evangelho desse domingo, que precisava o templo de uma purificação, de uma transformação. A purificação do Templo de Jerusalém é um acontecimento muito importante, narrado, como vemos, pelos 4 evangelistas. João, porém, o narra no início da atividade pública de Jesus, na primeira das 3 Páscoas que aparecem ao longo da narrativa, enquanto os sinóticos, eles vão falar de uma só Páscoa de Jesus, a última em que leva Jesus à morte. Daí, o Evangelho sinótico quer nos mostrar que Jesus realizou a sua missão e chegou então a tocar na religião judaica, dirigida pelas lideranças que não acolheram Jesus e não quiseram mudar uma vírgula da religião, da forma como viviam. Mas João não quer mostrar a conclusão da vida de Jesus, que mexeu no templo e na instituição religiosa. João quer nos mostrar na purificação do templo uma cena programática que Jesus vai desenvolver ao longo da sua vida, ao longo da narrativa do 4º Evangelho. São cenas, portanto, programáticas do 4º Evangelho. O templo, então, Jesus começa o texto dizendo: estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam sentados. Fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. O templo, Toieron, no Novo Testamento, especialmente o Templo de Jerusalém, se referia a todo o recinto sagrado. Toieron abrangia um conjunto de edifícios, de varandas, de pórticos. Isto é, havia o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos sacerdotes, havia o pátio dos gentios, todo ao redor, os pórticos que cercavam toda a área sagrada do templo. No santuário, ou no lugar do santo, ninguém, exceto os sacerdotes, tinha permissão para entrar. E no Santo dos Santos, lugar do Santíssimo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do sacrifício da expiação, Yom Kippur, para levar a oferta. Nesses pátios, fora do santuário, Jesus e os apóstolos ensinavam
Nestes pátios, Jesus e os apóstolos encontravam seus adversários. No pátio dos gentios, essa ampla esplanada, Jesus e os apóstolos ensinavam. No pátio dos gentios, uma ampla esplanada servia de praça pública, rodeada pelos pórticos, onde as pessoas passeiam e se reúnem para escutar o ensinamento da lei. É ali que os vendedores proporcionavam os animais para as oferendas e os cambistas a moeda judaica, única admitida para o pagamento dos 2 ciclos que cada judeu deveria fazer anualmente ao templo. Única moeda admitida também para a compra dos animais que seriam oferecidos em sacrifício. Este lugar de comércio no templo era chamado Pórtico Régio, e foi dali que Jesus os expulsou. O povo, também as autoridades, já reconheciam que Jesus era o Messias, mas eles esperavam um Messias que viesse reformar as instituições. Mas o gesto de Jesus vem praticamente para eliminar esse tipo de religião. A religião que faz de Deus um algoz e impiedoso comerciante. O evangelista narra a Páscoa dos judeus para nos lembrar, a primeira das 3, para nos lembrar que não é a Páscoa dos cristãos, quando vamos viver a ressurreição que já vai ser anunciada durante neste episódio, porque desde esse templo, disse Jesus, em 3 dias eu o reedificarei. A irritação de Jesus, essas cenas são embaraçantes, mostram Jesus violento, e não Jesus cheio de ternura e misericórdia para com os pecadores pobres e fracos. Indignado, pega um chicote na mão, expulsa os vendilhões. A única vez que os evangelhos vão apresentar atitudes violentas de Jesus, pois ele, encontrando o comércio de bois, de ovelhas e pombas, e encontrando cambistas, Jesus fez então um chicote de cordas. Segundo uma tradição, o Messias viria com um chicote na mão para castigar os pecadores, especialmente os pecadores públicos. Aqui, porém, o Messias vem com um chicote, mas não para castigar os considerados pecadores pela religião oficial, mas exatamente para usa o chicote contra esta elite religiosa, aqueles que são a base, a alma da religião vivida no templo de Jerusalém. Jesus vem então para purificar, para transformar uma religião que transformou a casa do Pai numa casa de comércio. O templo, segundo Flávio Joséfo, era considerado o maior banco do Médio Oriente, possuía uma riqueza imensa, fruto das taxas cobradas, do imposto do templo e das ofertas feitas pelos visitantes. Jesus, porém, vem revelar um Deus de misericórdia, não um Deus comerciante, um Deus que vende curas e milagres. Jesus vem revelar um Deus não do comércio religioso, para favorecer os que já têm. E além do mais, essa religião faz com que receba bênção e benefícios somente aqueles que podem pagar. Faz com que recebam o perdão
dos pecados somente aqueles que têm a capacidade de oferecer um sacrifício no templo. E os sacerdotes repetiam a frase que encontramos em Êxodo 34, em Deuteronômio 16. Eles repetem: ninguém se apresente de mãos vazias diante de Javé. Os profetas, porém, já haviam denunciado ao longo dos séculos esta corrupção do Templo de Jerusalém, e eles querem corrigir esta mentira. Por isso nós lemos em Isaías, no primeiro capítulo de Isaías: pergunta ao Senhor: que me importam os vossos inúmeros carneiros? Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e de gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Jesus, claro, neste Evangelho, quer eliminar esse tipo de relação comercial com Deus, que muitos dizem seria tão necessário nos dias de hoje, intervir com um chicote, purificar as instituições que servem o Deus dinheiro. O gesto de Jesus acabou sendo um ataque direto aos interesses da poderosa família de Anás e Caifás. Por ocasião da Páscoa, sempre Flávio Joséfo diz que Jerusalém passava de 40.000 a 120.000 habitantes. Os judeus vinham de todos os países para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Muito dinheiro circulava durante estes dias. Sacrificavam de 18 a 20.000 ovelhas. E neste tempo de Páscoa, os animais eram vendidos pelo preço até 3 vezes maior. No átrio das mulheres, por exemplo, havia 13 caixas para recolher ofertas. Os cambistas é que faziam a troca das moedas para poderem ser oferecidas. E sem as moedas não poderiam adquirir nada ali no templo ou comprar um animal para o sacrifício, porque as moedas estrangeiras, o denário, por exemplo, trazia a imagem de César, do imperador Tibério, ou da sua mãe Lívia, proibido de entrar no templo. Mas quem é que poderia usufruir desse comércio no templo? Qualquer um? Claro que não. Somente pessoas autorizadas, que obtinham a licença da família de Anás e Caifás. Essa família controlava o fluxo de dinheiro da região. Também, sem contar o imposto dos 2 ciclos de prata que cada um deveria pagar para o templo. O templo se tornou o maior banco no Médio Oriente. Basta ler o primeiro capítulo do livro dos Macabeus para se ter uma ideia da enorme, imensa riqueza incalculável que o templo possuía e que Antíoco IV Epífanes saqueou naquela ocasião. Como conclusão desse Evangelho, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, Jesus viu que o Deus daquele templo não era o Deus seu pai, mas o Deus Mamona, o Deus dinheiro, daí o chicote na mão. Esse Deus do templo absorve, esgota, suga todas as energias dos seres humanos. É um Deus inescrupuloso, é um Deus assassino. Jesus não bate nos pecadores, mas bate naqueles que exploram esta religião para proveito próprio, que
aqueles que constroem uma religião idolátrica, Jesus apresenta um Deus completamente diferente. Um Deus não que pede, mas um Deus que dá, um Deus que oferece, um Deus que salva. A expressão, resposta de Jesus, destruir este templo em 3 dias, eu o reedificarei, é uma expressão enigmática. O que ela significa mesmo? O verbo lisate, ton naon, lisate, liberta, pode ser traduzido, não significa exatamente destruir ou só destruir, pode nos dizer uma coisa muito importante para nós hoje. Significa desfazei-vos desse tipo de religião, libertai-vos deste templo comercial, e em pouco tempo, em 3 dias, tereis um templo novo, sereis um templo novo. Parai de fazer coisas inúteis, sacrifícios, holocaustos, incensos. Ronaós, o lugar dos santos, e aqui é usado esse termo, não to hieron, mas Ronaós, o santuário, o lugar dos santos, que se distingue de todos aqueles pátios e áreas do templo. Mas, por isso Jesus estava falando do templo, Ronaós, do seu corpo. O santuário para Jesus é a pessoa humana, o lugar sagrado da presença de Deus para os cristãos é a pessoa humana. Como em João 14, o mesmo evangelho, Jesus vai dizer: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e a Ele viremos, e nele estabeleceremos a nossa morada. O Deus de Jesus dá amor e vida para que a comunhão com Ele, na comunhão com Ele, todos possam viver na abundância e na comunhão uns com os outros. O verdadeiro santuário de Deus é a pessoa, como Paulo vai explicitamente afirmar na 1 Coríntios, no capítulo 3. Não sabeis que sois templo de Deus? Terceiro lugar, o mundo não ama Jesus, nem guarda seus mandamentos. Por isso não pode compreender a manifestação que irá se manifestar na morte e na ressurreição. É preciso amar, é preciso essa comunhão com Jesus para entender. Jesus e uma religião de venda de milagres são incompatíveis. Daí a reação e a programação da morte de Jesus. Esse tempo da Quaresma, então, tempo para mantermos purificadas as nossas relações com Deus, purificadas pelo amor, pela caridade, pelo sacrifício pessoal, pela defesa da vida dos outros. Assim como é um tempo para purificarmos as nossas igrejas da contaminação de interesses políticos e econômicos, da venda de prestígio em favor de lucros e vantagens, para que cada um seja, de fato, um sinal luminoso do Cristo ressuscitado. Por isso, termina no final do Evangelho, se diz: quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Tempo da Quaresma, tempo de conversão, de escuta da palavra e da prática desta palavra. Um bom
domingo a todos.